Olá, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, tá? Na aula anterior a gente encerrou aqui, agora vamos para o próximo assunto. Então, a mucosa, tá? A mucosa visceral ou a mucosa dos órgãos. Então, o lumen da maioria dos órgãos, né? A parte interna dos órgãos ocos, ele está de uma forma ou de outra conectado ao ambiente externo. Foi aquilo que eu mostrei lá no slide anterior. O revestimento interno desses órgãos, ele é uma camada, né, de mucosa que, né, a mucosa vem do latim túnica, ou seja, recoberto, né, como túnica, que normalmente produz muco. Os únicos sistemas, né, do corpo que não produzem muco ou que não tem mucosa é o sistema nervoso e o sistema cardiovascular. Eu costumo brincar ou fazer o comentário do seguinte, que a gente nunca faz exame de sangue para ver a quantidade de muco, né? Não tem esse parâmetro lá no hemograma da gente, tá? Então, salientando os sistemas orgânicos, né, que não produzem muco ou que não tem mucosa, é o sistema nervoso e o sistema cardiovascular, né, que não produzem muco. Então, a mucosa visceral, basicamente, ela é composta por duas camadas. Em alguns sistemas ele pode ter uma terceira, tá? Mas de forma geral são duas camadas. Um revestimento epitelial, que é na face interna do órgão, tá? E uma camada subjacente de tecido conectivo frouxo, tá? Que é a lâmina, né? A lâmina, ela recebe esse nome porque ela é uma folha, né, muito fina, ou próprio, que é particular daquele órgão. Quando houver a terceira camada, né, ela geralmente vai ser uma camada de células musculares sob a lâmina própria da mucosa, que é aqui, tá? Abaixo dessa aqui. Isso geralmente ele é encontrado, por exemplo, no canal alimentar. Então, só para localizar, a camada, né, a túnica mucosa, essa é a porção mais interna, aqui é o lumen do órgão, né, que é a parte interna, e aí ela vem, ó, preenchida aqui por epitélio, né, essa porçãozinha verde aqui, aí depois a lâmina própria e, quando presente, né, a camada aqui, ó, de membrana e mucosa muscular. Então, a definição de mucosa ou a função da mucosa, ela é responsável pela absorção de substâncias e, para aumentar, né, essa área de absorção, ela pode formar vilosidades, criptas, pregas ou cristas, né? Por exemplo, prega transversa e longitudinal da mucosa intestinal, vilosidades intestinais, papilas luminais, cristas reticulares, tá? Além dessas estruturas, as células apicais, tá, na superfície livre voltada para o lumen, ela também contém projeções mínimas no formato de dedos, que são as microvilosidades, tá? Por exemplo, no intestino delgado e na vesícula biliar. As microvilosidades, elas são responsáveis pela reabsorção de água, de pequenas moléculas e de íons. Então, o epitélio. As funções do epitélio são proteção e absorção, reabsorção e secreção de substâncias. Tá? As funções protetoras, elas incluem proteção contra influências mecânicas, químicas, térmicas ou osmóticas, por exemplo, no sistema digestório ou urinário. Proteção contra partículas de poeira inaladas ou partículas suspensas no ar. Proteção contra agentes infecciosos, por exemplo, vírus, bactérias, parasitas e defesa imunológica. Além dele também secretar substâncias, né? Então ele produz, armazena e secreta, por exemplo, muco e enzimas digestórias no lumen do trato gastrointestinal. Então o epitélio é até certo ponto especializado, pois contém células epiteliais únicas, diferenciadas e específicas para diferentes órgãos. Isso que quer dizer especializados,
tá? É particular de cada órgão, denominados células caliciformes, tá? E glândulas gástricas ou intestinais. Então, as glândulas multicelulares, né? Por exemplo, as glândulas da bochecha, labiais, faríngeas, nasais ou traqueais, tá? Todas essas estruturas elas serão detalhadas nos capítulos que tratarem desses órgãos em específico, né? Por exemplo, no sistema digestório. Então, elas podem produzir grande quantidade de muco quando necessário, por exemplo, para pré-digestão na cavidade oral. Essas glândulas elas estão sempre localizadas no tecido conectivo fora do epitélio, né? Então, ou seja, ela é exoepitelial, está fora do epitélio, mas estão conectadas ao lumen do órgão por meio de ductos excretores. Esses podem ser simples ou ramificados. Tá? Aí é que entra as definições do tipo de secreção, né? Se ela é exócrina ou endócrina. No caso da exócrina, que é a liberação de substâncias em um lumen do órgão ou sobre a superfície do corpo, ou seja, a glândula ela secreta ou excreta o conteúdo para fora dela, né, através de um ducto. Isso é uma secreção exócrina. Caso a substância ela seja secretada em uma rede capilar ou localmente no tecido conectivo ao seu redor, então trata de uma secreção endócrina, tá? Endo dentro, exo fora. Então a substância secretada internamente, geralmente ela é hormônio, tá? E o hormônio, para quem não sabe, vem do grego estimular, ok? Na próxima aula a gente fala de células glandulares. Até a próxima.